E hoje eu quero te mostrar por que a tizerpatida, ou como ficou conhecido no mercado, o Monjaro, ganhou tanta relevância dentro da discussão metabólica moderna e por que ela não deve ser entendida apenas como mais uma molécula para emagrecer. Quando alguém olha para a tizerpatida de forma superficial, costuma pensar apenas em perda de peso. Mas, na verdade, o que torna essa molécula tão interessante é o fato dela atuar em dois eixos ao mesmo tempo. E é justamente isso que chamamos de agonismo duplo. A tizerpatida foi desenvolvida para atuar em dois receptores importantes do metabolismo, o receptor de GLP-1 e o receptor de GIP. Isso significa que ela não imita apenas um sinal fisiológico, mas dois. E aqui está o ponto central desta aula. Quando você combina dois eixos incretínicos relevantes, você não está apenas somando efeitos. Em muitos casos, você está reorganizando a resposta metabólica de uma forma mais ampla. Para entender isso, primeiro você precisa lembrar de algo que já vimos na aula anterior. O GLP-1 é um hormônio ligado à saciedade, ao controle glicêmico e ao esvaziamento gástrico. Ele ajuda o corpo a organizar melhor a refeição que acabou de acontecer. Já o GIF, que por muito tempo foi subestimado, também participa do sistema incretínico. Ele está relacionado à resposta insulinotrópica e à comunicação metabólica pós-prandial. O que aconteceu por muitos anos foi que o GIP não recebeu a mesma atenção do GLP-1, principalmente porque a resposta a ele, em determinados contextos metabólicos, parecia menos impressionante. Mas quando ele começou a ser estudado em combinação com o GLP-1, o cenário mudou. A tizerpatida representa exatamente essa mudança. Ela atua ao mesmo tempo como agonista de GLP-1 e agonista de GIP. Isso faz com que ela influencie no apetite, no comportamento alimentar, na resposta de insulina, no controle glicêmico e dinâmica energética de forma integrada. Então, em vez de pensar nela como uma molécula que faz uma única coisa, você deve enxergá-la como um modulador de múltiplos sinais. Na prática, uma das consequências mais visíveis desse agonismo duplo é a redução importante da ingestão alimentar. E aqui vale novamente um cuidado com o raciocínio. Não é que a pessoa simplesmente perde a vontade de viver em função da comida. O que acontece é que os sinais de fome, saciedade e resposta alimentar são modulados de forma mais intensa. A refeição tende a gerar saciedade com mais facilidade. A urgência de continuar comendo pode diminuir e a relação com a comida muda. Em muitos casos, isso produz uma redução espontânea da ingestão calórica. Mas não para por aí. A tizerpatida também melhora a resposta glicêmica. E isso acontece porque esses eixos incretínicos favorecem uma resposta mais eficiente à presença da glicose. O organismo responde melhor ao alimento. A dinâmica entre intestino, pâncreas e sistema nervoso fica organizado. O resultado é um controle metabólico mais eficiente em muitos contextos, especialmente quando existe resistência insulínica, excesso de peso ou desorganização alimentar crônica. Outro ponto importante é que, por atuar em mais de um receptor, a tizerpatida amplia o efeito metabólico global. Isso quer dizer que ela não está apenas replicando o GLP-1 com uma pequena modificação. Ela está expandindo a forma como o corpo responde ao estado pós-prandial. E isso ajuda a explicar porque, em muitos contextos, ela apresenta impacto mais forte em peso e controle glicêmico do que moléculas que atuam em apenas um dos eixos. Agora, é importante fazer uma leitura madura. Quando ouvimos que a molécula tem efeito maior, muita gente automaticamente traduz isso como melhor e pronto. Mas, em fisiologia, quase nada é tão simples assim. Uma maior potência metabólica também existe um maior entendimento de tolerabilidade, adaptação e monitoramento. Quanto mais forte a modulação, maior a necessidade de leitura cuidadosa do contexto. Então, o raciocínio científico não deve ser essa é mais forte, então automaticamente superior em qualquer situação. O raciocínio correto é em quais contextos o agonismo duplo favorece vantagem, com qual perfil de resposta e com qual perfil de tolerabilidade. E aqui entramos em um ponto muito importante desta aula: efeitos adversos. Assim como acontece com outras moléculas do eixo incretínico, os efeitos gastrointestinais tendem a ser mais discutidos. Náusea, sensação de plenitude exagerada, desconforto digestivo, vômitos em alguns casos e alterações do hábito intestinal podem aparecer. Isso faz sentido do ponto de vista fisiológico, porque estamos falando de uma modulação intensa de apetite, digestão e esvaziamento gástrico.
O corpo percebe essa intervenção e nem toda adaptação acontece de forma silenciosa. Por isso, um erro muito comum é olhar apenas para o resultado final sem considerar o custo fisiológico da adaptação. Quando alguém enxerga apenas o número da balança ou o marcador glicêmico, mas ignora a tolerabilidade, a análise fica incompleta. A tizerpatida não deve ser vista como uma molécula mágica. Ela deve ser vista como uma ferramenta potente que exige compreensão proporcional. Também é importante entender que o efeito dela não se resume à glicose ou apetite. Com a redução da ingestão alimentar e a melhora do ambiente metabólico, outros efeitos secundários podem aparecer. A composição corporal tende a mudar, a inflamação associada ao excesso de peso pode diminuir, alguns marcadores metabólicos podem melhorar e o organismo entra em uma lógica mais favorável de regulação energética. Mais uma vez, isso não significa que a molécula substitui tudo. Ela modula o ambiente, ela melhora a qualidade do sinal, ela não anula a importância da alimentação, do comportamento e do contexto fisiológico. O que torna a tizerpatida tão interessante no cenário atual é justamente essa capacidade de mostrar que o metabolismo não precisa ser pensado como um sistema de uma alavanca só. Durante muito tempo, muita gente tentou resumir o emagrecimento a uma única variável. Hoje, está cada vez mais claro que o corpo responde a redes integradas. Apetite, saciedade, glicemia, velocidade digestiva, resposta pancreática e comportamento alimentar se influenciam o tempo todo. O agonismo duplo reforça essa visão. Isso nos leva a um aprendizado estratégico importante. Quando você entende a tizerpatida apenas como uma droga para perder peso, você empobrece completamente a discussão. Quando entende que ela atua em duas vias incretínicas ao mesmo tempo, organizando o eixo pós-prandial, de maneira mais ampla, a conversa sobe de nível. Você passa a enxergar a fisiologia, não apenas o resultado. Também vale lembrar que o impacto de uma molécula como essa depende do terreno em que ela está agindo. Em um organismo com forte desorganização metabólica, excesso de ingestão alimentar, resistência insulínica e impulsos alimentares intensos, a modulação pode produzir efeitos muito marcantes. Em outros cenários, a resposta pode ser diferente. Isso não é um defeito da molécula, isso é biologia. O efeito depende da interação entre mecanismo e contexto. Se eu tivesse que resumir a tizerpatida em uma frase, eu diria que ela é um modulador metabólico de dupla entrada. Ela reforça sinais que ajudam o corpo a comer menos, responder melhor à glicose e reorganizar parte do ambiente metabólico pós-prandial. Isso já explica a relevância clínica científica que ela ganhou. Mas a grande lição dessa aula não é apenas entender a tizerpatida, é entender a lógica por trás dela. O metabolismo responde melhor quando você modula redes relevantes de forma coordenada. O agonismo duplo mostra isso com clareza. Ele amplia a visão da endocrinologia metabólica e deixa evidente que, em muitos casos, combinar sinais fisiológicos pode ser mais eficaz do que insistir em uma única via isolada. No final, a tizerpatida não é importante apenas pelo que ela faz, ela é importante pelo que ela ensina. E o que ela ensina é que a regulação do metabolismo humano é integrada, inteligente e muito mais sofisticada do que a maioria das conversas superficiais costuma mostrar.